Olá pessoal, Anderson Sampaio, Diretoria da Direita, de novo aqui com vocês. Hoje, dia 4/6/2020, temos algumas coisas acontecendo no Brasil que acredito que sejam importantes trazer um resumo e uma breve avaliação, uma análise disso tudo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre, não o STF, tá? Nós vamos falar sobre STJ e soltura de presos no momento da pandemia. Nós vamos falar sobre o nosso PGR, Augusto Aras, e os processos das fake news. Nós vamos falar sobre o Adélio Bispo. Vamos falar sobre o Gabinete do Ódio, mas esse Gabinete do Ódio, gente, agora é contra o Bolsonaro, tá? Vamos falar sobre Joyce Hasselman. Tem uma notícia, ela faz parte do Gabinete do Ódio, vocês vão ouvir depois, mas tem uma notícia também pontual sobre ela. Vamos falar sobre o nosso ministro Abraham Weintraub e vamos falar também sobre o mercado financeiro, né? O que está acontecendo aí por esses dias e o porquê de eventuais movimentações. Tá joia? Bom, pessoal, falando sobre a STJ, a notícia que nós vamos trazer é uma notícia triste, tá? Uma notícia de impunidade, de inversão de valores. Nós tivemos uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que liberou 174 presos que estavam na mudança de regime, do regime fechado para o semiaberto, ou seja, onde eles deveriam sair de manhã para trabalhar e depois voltar à noite para continuar vivendo e dormindo na penitenciária. Eles receberam praticamente um indulto desse STJ para partir direto para o aberto, ou seja, direto para ficar em casa, não precisam mais voltar para a penitenciária. Qual foi a justificativa para isso? O risco que esses criminosos teriam de contrair a Covid e eventualmente levar essa Covid para dentro da penitenciária. Uma coisa absurda, porque o cidadão de bem que paga os seus impostos, que trabalha feito um louco para poder colocar comida dentro de casa, e hoje, em função da pandemia, tem que ver o seu salário, o seu emprego muitas vezes indo embora, o seu salário sendo diminuído, uma dificuldade muito grande de conseguir sustentar a sua família. Ainda agora vai ter que se preocupar com mais delinquentes, com mais criminosos na rua. Esses criminosos não vão mais cumprir pena, possivelmente não terão nem tornozeleira eletrônica, isso ainda não está claro, não foi divulgado, mas também nós já sabemos que já tivemos casos recentes de líderes do PCC que foi liberado em função de problemas de saúde. O rapaz tinha problema de hipertensão, problema no coração, e por isso tinha um risco muito grande de contrair Covid, de vir a falecer. Foi liberado, e vejam só, essa pessoa tão doente rompeu a tornozeleira eletrônica e desapareceu misteriosamente. Ou seja, nós temos agora então os cidadãos de bem de novo falando, precisam se precaver contra o Covid, tentar manter seus empregos e manter a segurança pessoal e da família, porque temos mais bandidos. Ao reboque desses 174, devem vir muitos mais por aí. Então, tomem cuidado. Uma pena que nós ainda não temos a liberação do porte de arma, não é mesmo? Porque senão nós teríamos efetivamente talvez um pouco mais de segurança. Enfim. E ainda na linha da justiça, né, nós temos hoje o pronunciamento do Augusto Aras sobre o inquérito das fake news. Uma coisa que eu já tinha falado com vocês num vídeo anterior, que esse inquérito, primeiro, é inconstitucional, não existe em lugar nenhum no mundo, muito menos previsão na nossa Constituição, que a parte interessada do processo vá ser investigador, juiz e júri
né? Então é inconstitucional, mas vamos deixar isso um pouquinho de lado, a questão da inconstitucionalidade. Eu havia falado também com vocês uma outra questão, que o STF teria que investigar, se fosse o caso, as pessoas com foro privilegiado, né? E o que nós sabemos é que hoje somente 2% dos que são investigados possuem foro privilegiado. O restante são pessoas comuns como eu e você, né? Pessoas que lutam o dia a dia, até que são, talvez tenham alguma notoriedade, que estão na mídia, mas não têm o foro privilegiado para estar no STF, que deveriam ter os seus processos sendo julgados ou seu inquérito sendo conduzido lá atrás, lá na primeira instância, como todo cidadão, né? Tendo todas as possibilidades de recurso, de acesso aos autos, né? Porque isso também é um grande problema. O Alexandre de Moraes barrou muito, agora parece que deu uma nota de que está garantindo acesso total aos autos dos advogados, porém eu ainda careço de provas quanto a isso. O que vem de notícias dos investigados é que seus advogados entram várias vezes solicitando os autos e não conseguem ter essa informação. Então, vamos rezar para que isso realmente aconteça e que em breve eles possam se defender sabendo do que, né? Porque se defender sem informação, você não se defende, né? Você simplesmente se cala, porque não dá para falar nada, né? Então, o Augusto Aras entrou agora em campo falando que ele vê que seria necessário o fatiamento desse inquérito, justamente para manter as pessoas com foro privilegiado junto do STF, e quem não é, que vá para a sua instância de direito, né? Óbvio que ainda demanda não é só um parecer da PGR, isso o buraco é bem mais embaixo. Precisamos agora aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso é no mínimo o que deveria acontecer, né? Porque não se pode, o STF não pode ficar investigando a vida de todo mundo, senão daqui a pouco nós somos quase 220 milhões de habitantes. Tudo bem que não são todos que são contra o STF, né? Eu acho que nós temos uma parcela considerável, mas vamos chutar por alto aí, se 20% da população falar alguma coisa contra o STF, nós já estamos falando de 40 milhões de pessoas por baixo, né? Então, que isso realmente venha a acontecer, que esse inquérito, na verdade, esse inquérito para mim ele tinha que ser suspenso, engavetado, porque não tem a menor razão nem de existir. Mas, em existindo, o mínimo de coerência precisa prevalecer, né? Além disso tudo, vamos falar de novo do Adélio Bispo. Adélio Bispo, todos sabem, quem tentou matar Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ainda na época da eleição, em 2018, que foi pego, e que, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, não, vamos colocar, parece, né? Pelo menos seria mais lógico, de que não tenha agido sozinho. Em função de vídeos que logo quando aconteceu o atentado surgiram na internet, enfim, da condição financeira do próprio Adélio Bispo, uma pessoa desempregada que estava viajando o Brasil procurando por Bolsonaro e por seus filhos, uma pessoa que tinha alguma ligação de alguma forma com pessoas da política, havia sido filiado do PSOL, que teve a sua entrada no Congresso marcada 2 vezes no dia do crime. Ou seja, são tantos fatores que pode ter agido sozinho? Tudo é possível, né, gente? Tudo é possível, mas
Não é muito lógico isso, né? Como que alguém marca a entrada de um cara totalmente desconhecido até então, por 2 vezes no dia no fatídico dia do crime, como se ele estivesse lá no Congresso. Parece álibi. Outra coisa, como que ele consegue ter, assim que foi preso, tantos advogados tão caros, assim? Como que a privacidade do celular dele é preservada até hoje, né? Então, tem tanta coisa estranha aí, mas enfim. Mas por que nós estamos falando da Adélio Bispo? Porque o Ministério Público, de Juiz de Fora, foi onde ocorreu o atentado, concluiu que, na visão deles, olhando tudo que a PF foi pesquisar e tudo mais, foi investigar, que ele teria agido sozinho, que não havia efetivamente como ele ter um cúmplice ou um mandante. Bom, isso eles fizeram com base em várias análises de computadores, imagens, vídeos, documentos e tudo mais, alguns depoimentos também, mas ainda me parece estranho. Ok, vamos ver o que vai sair, mas ainda isso é um pedido provisório, tá? Por que provisório? Porque ainda existe um pedido em andamento, que aí já não depende exclusivamente da PF e do Ministério Público, que está no STF, que é sobre o celular do Adélio Bispo. Tá? Então eles estão pedindo acesso ao celular, porque segundo quem ainda acredita que ele possa ter um mandante e possa ter um cúmplice, que acredita-se que dentro desse celular pode-se ter muitas conversas com outras pessoas e aí pode incriminar outras cabeças, né? Vamos ver. A minha percepção ou a minha opinião é que o Adélio Bispo realmente não chegou a trabalhar sozinho. Me parece pouco crível, né? Me parece que teriam outros interesses por trás do que simplesmente uma pessoa louca que vai e tenta matar um então candidato à presidência da República. Nós temos que lembrar que não é a primeira vez que um candidato morre, né, em circunstâncias misteriosas. Na eleição anterior, onde o Aécio até chegou a segundo turno com a Dilma, nós tínhamos um candidato bastante promissor, que era o Eduardo Campos, que morreu num acidente de avião misteriosíssimo, né? Bom, enfim, muitas coisas circundam aí a história do PT, né? Desde Celso Daniel até então, até hoje em dia, nós temos muitas dúvidas aí quanto a vários fatos e de mortes. Enfim, é isso que está acontecendo. Vamos aguardar de novo o que vem pela frente quanto a Adélio Bispo. E, gente, olha só que engraçado. Nós tivemos várias pessoas que apoiaram Jair Bolsonaro na sua eleição e que com isso também conseguiram se eleger, né? Todos vocês se lembram de Joyce Hasselmann, vocês se lembram de Kim Kataguiri, Alexandre Frota e muitos outros, né? Nós podemos falar até de Major Olímpio, e, cara, tantas outras pessoas como Dória, Witzel, inúmeros. O que acontece? Vocês sabem também que muitos deles se voltaram contra o Jair Bolsonaro, né? Pouco tempo, alguns logo imediatamente depois da eleição do Bolsonaro e outros pouco tempo depois. E sempre se dizendo muito conservadores, né? Todos esses que eu citei se elegeram na bandeira do conservadorismo, na bandeira da direita, né? Só que não agiram dessa forma, né? A própria Joyce Hasselmann, ela sempre soube do posicionamento do presidente quanto a questões de negociação extremas com o Congresso enquanto ela estava líder do governo, ela foi a que mais tentou negociar e queria negociar, bateu de frente com o Jair,
colocou o Rodrigo Maia como sendo o candidato do presidente para a presidência da Câmara, teve dedo dela, né? Kim Kataguiri, um rapaz, né, do Movimento Brasil Livre, muito bonito, né, o movimento, todo mundo achava que super conservador, que lutava pelas causas importantes, que levou tantas pessoas para as ruas, que também, assim que assumiu o seu mandato, já queria negociar verbas com o executivo. E ficou muito bravo com Jair Bolsonaro, porque ele não queria receber os deputados para discutir projetos e verbas, apoio, né, apoio dos deputados ao executivo, através de apoio do executivo para verbas de projetos. Ou seja, a velha política, tudo que ele falava que não era, que eles eram a nova política, que eles não eram adeptos do toma lá da cá, ele fazia diferente, porque alguém me explica o que tem de diferença de você virar para um presidente e falar assim: eu apoio os seus projetos, eu apoio os seus projetos de lei, as suas PECs, desde que você dê dinheiro para os meus projetos. Enfim, não faz sentido. Mas, enfim, realmente agora as máscaras no Brasil, elas não caem mais, elas são arrancadas e quando não, com fórceps. O que nós temos agora é realmente vendo que toda essa turma nunca tiveram nada de direita. Muito pelo contrário, o que eles queriam era usar a bandeira da direita para se promover e para ganhar suas eleições. E hoje são o que nós chamamos de nova esquerda, né? E a nova esquerda está se aliando à velha esquerda. E por isso que eu falei de gabinete do ódio, gente. Muito recentemente saiu notícias de que Marcelo Freixo, vejam só, Marcelo Freixo, Alessandro Molon, Tabata Amaral, Joyce Hasselman e Kim Kataguiri, além de alguns outros, formaram um grupo de WhatsApp para poder traçar estratégias contra o presidente. Enfim, eles não conseguem mais separadamente fazer barulho, então eles precisam se unir, né? Para tentar fazer alguma coisa contra o nosso presidente. Eu acho que vão quebrar a cara, de novo. Nós tivemos uma grande coisa que aconteceu ao longo desses últimos anos no Brasil, que foi a internet, né? A popularização da internet. Hoje em dia, ninguém fica sem informação, só fica sem informação quem quer. Quem quer ser enganado, quem não quer ter acesso à informação, vai ser enganado, vai ficar sem isso. Agora, quem quer, no mínimo, não ser ludibriado facilmente, vai buscar informação e é isso que nós temos aqui. Então, não adianta mais vir com promessinhas bobas, não adianta mais tentar enganar o povo, porque o povo hoje se uniu em prol da verdade e do conservadorismo. O Brasil é um país, na sua essência, mais conservador do que progressista, ainda bem, né? Todos que estão aqui assistindo esse canal, acredito que sejam adeptos dessa mesma visão, que o conservadorismo é o que vai ajudar o nosso país a superar todos os problemas e crescer, né? Então, teremos realmente agora esse gabinete do ódio, tá bom, gente? Virando a página, vamos falar de Joyce Hasselman. O que acontece também, uma opinião minha, né, com Joyce Hasselman? Quando ela viu o Jair Bolsonaro, viu a força que ele começou a ter na sua campanha, que o Brasil, ela também fez a leitura de que o Brasil é um país mais conservador, que estava buscando voltar um pouquinho mais às origens, à família e tudo mais, ela viu uma boa plataforma para se lançar no campo político efetivamente, porque antes ela só comentava sobre política. E abraçou com unhas e dentes e fez campanha sim, fez campanha para o Bolsonaro, fez campanha para o Dória, fez campanha para um monte de gente, para ela também, acabou sendo a deputada federal mais votada e se elegeu. Óbvio que detinha ainda no início um pouco da boa vontade do nosso presidente, de um olhar mais carinhoso para ela, e com isso conseguiu a liderança
do governo por um período, mas essa liderança acabou rápido, né? Esse amor, esse namoro entre eles acabou muito rápido. E aí, de novo, eu falo, são opiniões minhas, análises minhas. O que aconteceu para esse namoro acabar? A Joyce, ela nunca quis somente ser uma deputada, né? E brigar pelo povo ali, como ela falava que iria brigar. Ela almejava cargos executivos, que é onde você tem mais notoriedade mesmo. Então ela almejava a prefeitura de São Paulo. E possivelmente ela começou a brigar com o Jair porque ela pedia o apoio do Jair a uma possível candidatura dela à prefeitura e possivelmente o Jair Bolsonaro virou e falou assim, olha, eu acho que não é o momento, eu acho que você não está preparada, você precisa de mais coisa. Que eu concordo em gênero e número e grau. Se ele falou isso, ela precisa de muito mais. Aliás, ela está anos-luz de ser uma possível candidata viável à prefeitura de São Paulo, né? A maior cidade da América Latina. E com isso se desgastou, ela deve ter ficado muito brava e começou a brigar com o Jair Bolsonaro, brigar com seus filhos, saiu da liderança. E aí depois fez todo aquele mise-en-scène que vocês já sabem muito bem, para chegar até hoje e ter estar hoje líder do PSL no Congresso, mas na Câmara, né? Mas que agora, segundo ela, alguns dizem que ela foi retirada da liderança do PSL, outros, ela mesma, né? Na verdade, somente ela diz que foi um acordo dela, de que ela sairia até 31 de maio da liderança, porque ela precisa se dedicar a campanha dela à Prefeitura de São Paulo. Bom, vamos ver, Joyce, se você tem cacife político para você ter muito mais do que 2%, não, mas se você consegue superar os 10% de intenção de voto. Vamos ver, eu acredito, na verdade eu acho que muito menos. Eu acho que você vai ficar bem abaixo disso, mas vamos aguardar. Vamos ver o que você tem. Tente a sorte, se lance candidata, vamos ver o que acontece agora com você nessa sua nova empreitada, né? Então, isso acaba com o nosso capítulo de Joyce. Não posso deixar de falar a nossa eterna Peppa Pig, né? Que tá, desculpa o veneno um pouquinho, que tá emagrecendo. E será que realmente não fez aquela cirurgia bariátrica? Vamos ver. O tempo vai nos dizer. E agora nós vamos falar do Abraham Weintraub, né? Que esse coitado está na mira do STF já há muito tempo, né? Porque suas posições são muito fortes, ele é muito contundente. Também já disse nos vídeos anteriores de que a minha leitura sobre a abertura total do vídeo da reunião ministerial não queria pegar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Weintraub, né? Pela colocação que ele faz dura quanto ao Congresso e dura quanto ao STF. E ele foi chamado de novo a prestar um novo depoimento, dessa vez para a Polícia Federal, sobre o inquérito, né, de uma acusação de racismo contra o povo chinês. Ele fez uma manifestação logo no início da pandemia, onde ele insinuava que a China estava lucrando, tendo benefícios indiretos em função da pandemia, porque o Ocidente inteiro desesperado, precisando de produtos que a China fornecia e fornece para o mundo inteiro, e isso trouxe, assim, se vocês olharem o PIB da China, talvez seja um dos que tenha menos sido afetados no mundo. Eles realmente entraram, o Wuhan lá entrou em quarentena, demoraram para trazer as informações, saíram da quarentena e tocaram o barco. Pequim não parou, enfim, nenhuma grande cidade, né, tirando Wuhan, parou. Então a China continuou a pleno vapor, só tendo lucro com essa brincadeira toda. Existem outras teorias também de que, além do lucro direto com a venda dos produtos chineses, que eles estejam também olhando empresas que, em função dessa
porcaria toda tiveram seu valor diminuído em muito nas bolsas, e com isso e com as reservas financeiras que a China tem, que eles poderiam comprar empresas ao redor do mundo a preço de banana. Então vamos ver o que acontece, se isso realmente vai se mostrar verdade ou não. Mas enfim, ele foi chamado para prestar esse depoimento e, mais uma vez, eu digo, acho que de uma forma muito inteligente, usou o direito dele de não falar, de se manter calado. Ele levou o seu depoimento impresso, né, deixou o depoimento com a Polícia Federal, então foi uma passagem muito rápida, durou mais ou menos uns 30 minutos, ele na PF. E, gente, tá mais do que certo, ele não tem que ficar respondendo. Se quem viu aquilo sabe muito bem que ele não foi racista de forma alguma, né, quanto aos chineses. Você falar que um governo pode estar tirando vantagem sobre um problema, isso não é ser racista. Enfim, acredito eu que será absolvido quanto a isso, mas do STF nós estamos falando que quem está conduzindo o inquérito é o Celso de Mello, temos que ficar de olhos bem abertos, né? E para finalizar com coisas boas, eu acho que sempre vale a pena falar de Ibovespa. A Ibovespa hoje fechou mais um dia de subida, hoje ela bateu quase os 94 mil pontos. Que isso indica de novo, gente, que o Brasil é um país viável, que nós precisamos só fazer a economia voltar a girar, nós vamos voltar a ter emprego para quase todo mundo, nós vamos fazer esse país crescer e vamos ser um país rico. Se nós não cairmos na mão de governos autoritários, sim, esses governos de esquerda, nós seremos um país rico, tá? Escutem o que eu estou falando. E o dólar hoje teve uma pequena subida. Ontem ele tinha fechado em mais ou menos R$ 5,06, R$ 5,08. E hoje fechou em R$ 5,13. É um grande problema? Gente, o dólar subir pro brasileiro médio sempre é ruim, né? Nunca é muito bom. Seria muito bom se a gente tivesse um dólar, como nós já tivemos no passado, a R$ 1 e pouco, R$ 2, que possibilitava todo mundo conseguir viajar, fazer suas compras internacionais, era muito gostoso. Mas nós estamos falando de um dólar que já bateu 6. Nós estamos falando de um dólar que voltou agora a 1,13, teve uma subidinha de um pouco menos de 1%. E o que fez essa subida acontecer? Movimentações, gente, movimentações na Europa e nos Estados Unidos. A Europa lançando mais pacotes aí para segurar a sua economia, falando em um pacote de aproximadamente 3 trilhões de reais para ajudar na roda da economia europeia. Isso, gente, o investidor vê com bons olhos, né? Tem dinheiro entrando lá para segurar setores, para ajudar, para fazer as coisas acontecer, eles veem com bons olhos. E também a expectativa, né, de reabertura de todos os mercados, que isso já deve estar mais próximo, alguns muito mais próximos, outros nem tanto, para a economia girar, e também os Estados Unidos, que não se sabe ainda se é uma informação que vai ser duradoura, mas que tiveram uma redução na solicitação de ajuda de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, ou seja, mostrando que talvez a situação já esteja um pouco mais controlada e que os americanos vão conseguir voltar a trabalhar e ter o seu emprego de novo, né? Então é isso que está acontecendo. Acho que tem coisas boas, sim, movimentações boas para o nosso lado, e o Brasil vai sair dessa, gente. Se todos nós nos empenharmos na mudança, nos empenharmos no crescimento, apoiarmos o governo que precisa do nosso apoio, nós vamos conseguir fazer isso aí, tá bom? E mais uma vez, gente, vão compartilhando, comentem com seus amigos, se inscrevam no canal, é importante. Quanto mais inscrição nós temos no canal e quanto mais visualizações nós temos, mais importante se tornam os nossos vídeos. Essa informação começa a ser vista pelo próprio YouTube de uma forma melhor e outras pessoas começam a nos conhecer também. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho para poder ter acesso a todos os vídeos, comentem aqui o que vocês acham, o que precisa melhorar, o que não precisa, e compartilhem, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima.